Olá, tudo bem? Para essa questão, a primeira coisa que a gente precisa ver aqui é a distância, né, do ponto A até o ponto P, que daí é 4 metros, a questão já dá, do ponto B até o ponto P. Do ponto B até o ponto P precisa ser a distância em linha reta, ou seja, a distância que eu estou mostrando aqui na caneta. Então, veja que essa daqui vai ser nada mais, nada menos do que a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ó. Esse daí é a hipotenusa. Esse triângulo retângulo vai ter uma altura de 4 metros, um dos catetos vai ser 4 metros, o outro vai ser 3 metros, e nós queremos saber o valor da hipotenusa, porque essa distância aqui, ó, vai fechar bem certinho com essas duas. Então, para fazer a hipotenusa, é só aplicar Pitágoras, né? A hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Fica 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16, 9 mais 16 dá 25, raiz de 25 é 5. Então, fazendo esse Pitágoras, a gente tem que essa hipotenusa, o valor dessa hipotenusa, que vai ser a distância de 5 metros. Ou bastava lembrar do triângulo 3, 4, 5. Quando o cateto é 3 e o outro é 4, então a hipotenusa é 5. Logo, a distância em linha reta do ponto B até o ponto P é de 5 metros. Tá bem? Então, essa questão aqui, ela vai falar da interferência dessas duas ondas. Como aqui está falando que o sinal é muito mais fraco, então isso significa que a interferência vai ser destrutiva. E qual é a diferença de distância percorrida? É o tanto que um percorre a mais que o outro, né? O do ponto A até o ponto P nós temos 4 metros, e do ponto B até o ponto P nós temos 5 metros. Então, a diferença de distância percorrida é de 1 metro, porque do ponto B até o ponto P, eu tenho 1 metro a mais do que do ponto A até o ponto P, né? A distância entre os caminhos que cada um percorreu é de 1 metro. Então, se a gente vier aqui aplicar na fórmula, nós teremos assim, ó, veja aqui, delta S é igual a N vezes o comprimento de onda sobre 2. O delta S, né, como a gente viu ali, é 1. Como essa é uma interferência destrutiva, a gente já sabe, está em fase, então esse n precisa ser um valor ímpar. Qual valor usar? Quando a questão não dá nada, né, não dá nenhuma informação assim, você pode usar o primeiro ímpar, tá? Que no caso é o 1. Sempre que a questão não fala nada, pode botar o 1, que já vai estar certo, porque se a questão não fala nada, aí você pode substituir por qualquer valor, né? Então, coloca 1. Se você não obtiver nenhum resultado, coloca o 3 e assim por adiante, tá? Mas o primeiro valor que você deve escolher é o 1. Daí, provavelmente, já vai ter um gabarito ali que vai bater com esse resultado de 1, tá bem? Mas quando não vem nada expresso, pode colocar... Existe abertura para colocar qualquer valor, né? Só que a maioria das questões de vestibular, por experiência mesmo, tem a saída colocando o 1. Então, quando não fala nada e for uma onda fora de fase, né, em fases opostas, perdão, quando for em fase e a interferência for destrutiva, ou quando for em fases opostas e a interferência for destrutiva, para a mesma fase você bota 1, para a fase oposta você coloca o 2, que é o primeiro valor, né, que a gente vai ter aqui. Então, 1 vezes o lambda que eu quero saber, dividido por 2. Então, só reformulando aqui, quando está em fase, primeira interferência destrutiva, a gente coloca o 1. Se vai ter alguma especificação, por exemplo, é a segunda interferência destrutiva, daí você coloca o 3. É a terceira interferência destrutiva, aí você coloca o 5. Mas quando não fala nada, que quando fala apenas interferência destrutiva, você pode colocar ali o número 1, que já vai estar muito provavelmente correto, tá bem? Se você não achar nenhum gabarito com o número 1, aí você pode colocar o 3, mas isso é bem raro de acontecer, tá? A maior parte das questões pede já considerando o 1 como sendo o N para interferência destrutiva para ondas em fase. Então, 2 vezes 1, aqui passa multiplicando, né? 2 vezes 1 dividido para 1 é igual ao lambda, que é igual a 2 metros, e assim a gente já tem a alternativa correta, como a E.